Para darmos início ao nosso trabalho, então vamos definir juntos o que é um projeto. Nesse pequeno conjunto de slides, nós vamos desenvolver uma breve definição de gestão e de projeto, seguindo as abordagens das teorias contemporâneas da gestão de projetos. Devemos considerar o seguinte: alguns elementos introdutórios na definição dos projetos. Um deles é exatamente a compreensão do caráter tanto sistêmico quanto inter e transdisciplinar, a complexidade de lidar com o projeto, né? O estudo dos projetos e a sua relação com os sistemas aborda de forma bastante ampla, né, essas relações, né, dinâmicas e complexas entre as dimensões micro e macro. O projeto, ele se situa tanto dentro de uma organização, quanto de um sistema ou de uma estrutura, como também pode ser um elemento transversal, né, e de um recorte temporal, porque ele tem uma especificidade, ele é um alvo, né, de um acontecimento com um tempo determinado e com uma singularidade dentro de um campo sistêmico. O projeto ainda deve levar em conta as transformações e a velocidade do mundo contemporâneo, a volatilidade do desejo, a volatilidade, né, e dinamicidade de todos os processos sociais. Ou seja, então a dinâmica de projetos, a dinâmica projetual, ela atende muito os interesses de uma abordagem que foca cortes específicos no tempo e no espaço. Projeto também pode se associar a uma compreensão e a uma capacitação e a um uso de tecnologias as mais diversas. Ele também se relaciona com as formas de compreender um planejamento na forma estratégica, valorizando aspectos dinâmicos de poder e também de variação e validação da qualidade dos objetos. Ela está associado à geração de diferentes objetos, sejam eles produtos, sejam eles serviços, sejam eles processos, e vai fazer uso de uma metodologia de investigação e abordagem que lida com o aspecto metodológico e os métodos como uma grande caixa de ferramentas, um conjunto, né, ferramental de técnicas de trabalho, de técnicas investigativas que permitem realizar uma investigação prospectiva e uma investigação diagnóstica, né, avaliando as relações entre os passados e o presente e a construção de cenários futuros. Assim, nessa combinação, nós podemos perceber que quando a gente está falando de gestão, a gente está falando de uma forma dinâmica de estabelecer um relacionamento entre um plano, um planejamento, um conjunto de recursos que possuímos, a execução do plano dentro dos recursos, uma capacidade de avaliação de todo esse processo. Então, eu tenho um plano, baseado num planejamento, eu tenho um conjunto de recursos que vão aparecer, né, nas entregas durante o andamento da execução desse plano, e eu tenho um processo que é de retroação sobre o plano, que avalia cada um dos momentos desse plano. A princípio, as teorias da gestão são validadas a partir de um princípio da microeconomia, que é a teoria da ação racional, que está associada aos conteúdos da gestão administrativa, enfim, de várias áreas de conhecimento que lidam com esse campo da gestão. Quando eu falo de projetos, e vamos ver isso mais adiante, nós vamos ter que distinguir, né, dentro da área de gestão de projetos, os conceitos de projeto, programa e portfólio. Nós costumaremos, e vamos usar aqui, duas noções diversas de portfólio. Uma que vem do campo da gestão de projetos e a outra que é o portfólio como objeto, né, que é apresentado ao final de um processo de trabalho, nosso portfólio de trabalho, que é o caso do que nós vamos realizar aqui na disciplina, um portfólio do projeto.
onde a gente vai incluir as 4 versões curtas, já elencadas, né, e mais a versão robusta. Bom, um projeto sempre possui um conjunto, né, de metas e objetivos. E ele precisa lidar com o objeto a partir da sua viabilização, das suas condições de realização. Então, o projeto ele só pode ser pensado como algo a ser realizado dentro de uma viabilidade. E essa viabilidade, ela é um equilíbrio tenso entre tempo, material humano, pessoas, né, e recursos financeiros. Então, são recursos humanos, recursos financeiros e materiais e recursos de tempo. Qual é o tempo que eu tenho para realizar uma coisa? Quando eu tenho um projeto, por exemplo, para uma disciplina como gestão de projetos em dança, eu tenho um prazo, eu tenho 15 semanas para finalizar essa atividade. Então, em 15 semanas, eu preciso encontrar a solução adequada dentro dos limites do meu tempo, e aí dentro dessas 15 semanas eu vou saber a quantidade de tarefas que eu tenho dentro da minha rotina, o que pode extrapolar a minha rotina, criando uma dimensão extra cotidiana na esfera do meu trabalho, né? E também é claro que eu vou colocar aí dentro dos meus objetivos e metas uma avaliação de resultados, né, que permite eu avaliar tanto resultados positivos, quer dizer, os benefícios alcançados com o meu projeto, quanto os negativos que estão elencados a partir do desenvolvimento dos fatores de risco de um projeto. O que é uma gestão? O que é fazer a gestão de algo, né? Gerir é administrar. Gerir depende de 3 aspectos. Primeiro, de uma ação racional, uma intencionalidade que gera um mecanismo causal, né? Mas não é só isso, porque a relação de gestão não é exclusivamente ou linearmente construída de modo causal, né? Ou seja, uma coisa que causa outra, uma causa e um efeito, né? É isto que vai gerar aquilo. Não, algumas vezes nós vamos falar de uma intencionalidade que pode gerar 2 efeitos, ou 2 causas combinadas que podem provocar um efeito, né? Então, o que importa é compreendermos o grau de intencionalidade que está presente nesse relacionamento. Qual é a intenção? O que eu quero realizar, né? E o grau de, dentro da intencionalidade, a dimensão lógica, a dimensão racional, ou seja, como é que eu vou realizar esta minha intenção. Bom, para haver isso, para haver essa racionalização, eu preciso aprender a coordenar os 3 elementos centrais do projeto, que nós vimos lá no slide anterior, que são eles quais? Recursos de tempo, recursos humanos, recursos materiais financeiros, né? Então, há uma coordenação dos recursos. E a racionalização disso é a grande lógica do projeto. Quando nós olhamos um cronograma, uma planilha de tempo, né, e nós percebemos a sequência das ações, né, que se desenvolvem no tempo, né, e as entregas que são realizadas a cada momento, nós estamos vendo a combinação dos recursos, por exemplo, né, dos recursos adquiridos, das aquisições, dos recursos dispendidos, os gastos, as despesas do projeto, mais os recursos materiais obtidos como resultado, ou seja, os objetos, os produtos, as coisas que eu realizei durante o projeto, evoluindo no tempo, se transformando no tempo, se dimensionando no tempo, se distendendo no tempo. E a terceira questão da gestão é que ela precisa, né, observar centralmente, né, qual é o objetivo e qual a meta a ser atingida. O que é o projeto? Bom, projeto é um conceito, né, que associa um esforço temporário, então vejamos, gestão do tempo, prazo e temporalidade, recursos financeiros e humanos, recursos financeiros,
custos, dispêndios, e humanos, gestão financeira mais gestão de pessoas. Mais um empreendimento, ou seja, que é abordado com princípios internos de gestão e autonomia, com seus propósitos, suas metas e seus objetivos específicos, e com a estruturação de um tipo, um modelo de gestão, um modelo de administração própria. Como é que eu vou fazer isso, né? Gerando criação, gerando produto, gerando serviço, com um resultado único, diferenciado de todos os demais elementos da nossa rotina. Isso, então, vai gerar um conjunto de atividades que são coordenadas e controladas. E elas estão umas associadas às outras, e todas essas atividades são obrigatoriamente responsabilizadas por observar cada qual delas os requisitos ou as exigências, os detalhes que são prévios, que são pré-condições para que ela aconteça. Por exemplo, se eu vou montar um espetáculo e numa das etapas da montagem do espetáculo eu preciso fazer a contratação de um profissional luminotécnico, eu preciso ter um requisito anterior a isso, né? Qual é o requisito? Bom, se eu vou contratar um projeto de um designer de luz, por exemplo, então eu posso contratar um criador, e aí a minha entrevista vai ser a entrevista com um criador de luz que vai assinar a luz. E esse criador vai contratar a sua equipe ou trazer a sua equipe luminotécnica. Se essa é uma atividade da minha responsabilidade, por exemplo, eu decidi que no meu espetáculo eu mesmo vou fazer o desenho da luz do espetáculo. Não vamos contratar nenhum designer de luz. Vamos realizar nós mesmos, como uma criação coletiva do grupo. Essa pode ser uma opção. Mas, igualmente, nós vamos precisar de alguém que realize a parte técnica, a iluminação propriamente dita. Muitas vezes os teatros possuem um técnico responsável pela mesa de luz e pela mesa de som, mas ele não é o responsável pela execução da luz e do som naquele dia. Ele cuida, ele é o responsável pela sala, pela parte técnica, mas ele não é obrigatoriamente aquela pessoa que vai... Ele pode acompanhar, mas ele não pode não ser ele que vai realizar a iluminação do teu espetáculo. Então, o que acontece? Nós temos que levar alguém que vai aprender essa luz ou que vai ser parte do grupo e integrar. Mas nós ainda poderíamos resolver esse problema de outra maneira. Eu posso observar que nos meus requisitos, um dos elementos era exatamente o elemento financeiro. O meu grupo não tinha condições financeiras de contratar um iluminador ou um técnico de luz. Então, nós optamos por levar a luz para o palco e ela ser realizada pelos próprios dançarinos, bailarinos, né? Então, um jogo, enquanto uns dançam, outros iluminam, usam luzes no próprio corpo, usam elementos cênicos luminosos, né? Então, eu posso incorporar a luz no projeto cenográfico, posso incorporar o elemento de luz na construção do meu figurino, e eu reduzo o meu custo com a iluminação e eu faço um outro caminho, porque eu tinha vários requisitos. Então, a cada coisa que eu estou desenvolvendo, eu tenho que me fazer uma série de perguntas, né, que estão associadas a exatamente essa ideia. O que é o meu projeto? A definição de projeto, nos tempos atuais, ela vem acompanhando, né, a formação dessa disciplina e desse campo de atuação, né, que é o gestor de projetos. Né? Já existe toda uma área de formação, de cursos, de pós-graduação, e inclusive nós chamamos essas capacitações, né, que são as certificações em gestão de projeto, né, baseadas num modelo que, no caso brasileiro, é adequado e corrobora e está associado à construção de um modelo estadunidense, que é o do PMI, né, do Instituto, né, de Gerenciamento de Gestão de Projetos, né? E usando o que a gente chama uma espécie de livro de conhecimento dos projetos, que é o PMBOK, né, da comunidade profissional dos gestores de projetos, né? Então, é isso que, vamos dizer assim, que é a espécie de
o arrazoado, né? O elemento que controla, né, o campo de formação do gestor de projetos, né? Quando nós falamos, então, do gestor de projetos, nós não estamos pensando exclusivamente no gestor de projetos culturais e artísticos. Muito antes, pelo contrário, nós estamos pensando numa macro área de trabalho no qual a cultura é uma das possibilidades de atuação do gestor de projetos. No nosso caso, nós vamos focar mais exclusivamente em exemplos que são voltados para o campo cultural, para o campo artístico e mais ainda para pensar objetos que se tornem projetos no campo de atuação da dança. Bom, itens importantes que devem ser pensados quando estamos falando de um projeto. Estamos pensando que projeto é um empreendimento. Projeto é uma ação, né? É uma ação que se dá no tempo com um determinado propósito, ou meta, e com um conjunto de objetivos, ou um objetivo principal e um ou dois objetivos secundários, que envolve 3 etapas básicas: planejamento, execução e controle. Depois nós teríamos ainda o encerramento, mas o encerramento já é a avaliação, o feedback, né, de todo o projeto, de todo o processo desenvolvido durante o andamento do projeto, né? Então, a gestão do projeto propriamente dita envolve uma etapa de planejamento que nós conhecemos muito na nossa área cultural como a pré-produção, as condições que geram, né, inclusive a construção, a confecção do próprio projeto, né? A execução, né? Então, no planejamento eu tenho a pré-produção e uma etapa que é a confecção do projeto dentro disso. A execução do projeto propriamente dito, que é a produção, junto com o controle. E no controle eu tenho os mecanismos avaliativos que vão envolver depois o processo de pós-produção, de avaliação, né? Ali que eu vou construir no controle os indicadores avaliativos. Muito importante na gestão esse elemento, porque hoje quase todos os editais públicos, né, que ordenam o campo dos fomentos dão grande valor para os indicadores de um projeto, né? Os indicadores sociais, os indicadores culturais, os indicadores identitários, né, que estão associados àquele objeto e àquele produto. Bom, todo projeto ele é um empreendimento finito. Ele tem um tempo para acontecer, ele tem um prazo, ele tem uma duração, ele tem um cronograma com início, meio e fim. Caso contrário, ele seria uma rotina. Ele pode se tornar uma rotina, ou seja, o final de um projeto pode ser o encerramento do projeto, pode ser o encerramento abrupto, por conta do fato de não termos realizado plenamente, né, e chegado aos nossos objetivos, né, e resultados, mas também pode ser a aquisição de elementos do projeto ao corpo da nossa rotina, né, ao nosso cotidiano, e ele deixa de ser um projeto e passa a ser parte da programação geral da nossa rotina, né? O projeto ele precisa destinar um conjunto de recursos próprios. É muito comum a gente pensar, bom, agora eu vou fazer um novo projeto. E aí eu acho que eu posso misturar, confundir os recursos pessoais, humanos, né, temporais e financeiros do meu orçamento geral, da minha família, do meu tempo de estudo e etc., meu tempo de trabalho com esse projeto, né? Na vida artística é muito comum encontrarmos isso, né? Essa presença, né, essa presença mixada, misturada entre os elementos temporais, financeiros e humanos. Então, eu acabo fazendo um desdobramento. Mas eu preciso, ao menos, separar um desses itens. Por exemplo, se eu tenho uma escola e eu decido nessa escola, né, que eu vou montar um espetáculo fora do meu cronograma obrigatório. Digamos que a minha escola tem obrigatoriedade, uma escola bem convencional, vamos dar um exemplo, e ela tem obrigatoriedade de fazer uma apresentação dos resultados, dos processos de trabalho de final de ano das turmas, né? Uma escola
privada, né, de dança, com várias turmas em andamento e geralmente se faz alguma atividade. Não precisa ser um espetáculo, mas pode ser um espetáculo de todas as turmas, pode ser uma apresentação em sala, mas com venda de ingresso, ou com uma distribuição gratuita, algum evento. E isso faz parte do meu cronograma. Isso faz parte do quê? Da minha tabela, da minha planilha, da minha curva de ação. A minha aula termina e o resultado da aula é uma festa. Então, eu vou dar aula de salão e, ao final da minha aula de salão, eu vou criar um baile, vou criar uma festa, né, que faz parte, mas está integrada à rotina da aula. Bom, digamos que ela não tenha isso, que ela tenha apenas uma apresentação de um espetáculo de final de ano com pequenas cenas, né, cenas curtas de cada uma das turmas e acabou. Mas aí a professora decide, por exemplo, que ela também gostaria de fazer um outro evento. Ela faz uma proposta de um projeto. E ao invés de ser apenas a apresentação de final de ano, na forma de um espetáculo com cenas curtas para cada turma, ela decide que na turma dela de salão, por exemplo, ela quer realizar um outro tipo de evento que não estava previsto no cronograma original da escola. Ela está começando a pensar em projeto. Ela precisa reservar um tempo próprio. Ela precisa convidar os alunos a participar. Ela precisa encontrar uma janela de horários disponíveis para uma reunião num horário alternativo. Ela precisa negociar com a escola o uso da sala num tempo. Então, o espaço e o tempo negociados, né? Porque todo lugar tem um custo. Eu abri a sala, eu acendi a luz, eu usei água, usamos os sanitários da escola, usamos as dependências, né? Então, há um uso de um recurso, que era um tempo que a sala poderia estar fechada, poderia ser locada para terceiros, né? E ela não vai fazer isso. Então, todos esses elementos vão configurar o desenho de um projeto. E eu preciso saber isolar o valor do projeto. Quanto custa esse meu projeto? Quanto custa destinar um tempo particular para realizar um evento que não estava no meu cronograma? Por isso, é preciso também que eu pense numa estrutura própria para o meu projeto, né? E numa gestão única. Ou seja, que eu seja capaz de separar a gestão das minhas aulas da gestão desse evento que eu quero realizar. Que eu não misture as minhas aulas dos alunos e que eu não use o tempo da aula, que eu estou dando aula lá de salão, de várias modalidades, com espetáculo que vai ser só de uma noite de valsas, por exemplo. Então, de repente, eu resolvo, por exemplo, que eu vou começar a dar mais aula de valsas na minha sala, porque como o espetáculo vai ter valsas, eu vou usar o tempo da aula para administrar melhor, a produção do espetáculo, a capacitação das pessoas para o espetáculo. E isso pode gerar um problema, porque alguém pode reclamar na administração da escola, dizer, olha, a professora não está me dando aula das várias modalidades de dança que estavam previstas na minha ideia original, na proposta do curso. Ela está apresentando uma outra coisa. Enfim. Bom, projeto, então, é esse empreendimento único, com esse propósito, com esse objetivo, com essa gestão, com esse tempo, com esse recorte, E ele, então, define certas coisas. O que ele vai incluir? Ele é isto, E ele não é uma cadeia retroalimentativa, porque ele não é parte do processo geral do trabalho, Ele é avaliado a partir de parâmetros que estão dentro do seu escopo, ou seja, eu só posso avaliar um projeto pelo que ele se propõe a ser e fazer, e não pelo que ele disse que não vai fazer. Isso é muito comum. Muitas vezes, nós tendemos a querer avaliar um projeto pelo que ele não é. Ou seja, nós gostamos muito de dizer o que ele poderia ter sido, Mas isso não é um critério adequado de avaliação de projetos. Projetos devem ser avaliados pelo que eles são, pela sua proposta, pelos que eles têm a dizer e se eles conseguiram realizar plenamente os objetivos a qual se propuseram.
Bom, existem muitos tipos de projetos. Existem os projetos pessoais, como estávamos falando agora, a professora da escola que decide montar um baile, né, um projeto pessoal. Existem projetos corporativos, né, de uma empresa, existem projetos institucionais, por exemplo, de uma universidade, existem projetos operacionais, então aquisição de um equipamento, né, reformulação de uma parte de um parque, então é preciso criar um projeto para um funcionamento restrito durante um período. Existem projetos que são vinculados à ideia de pesquisa e desenvolvimento, P&D, há projetos, né, em tecnologia, há projetos em telecomunicação, em criação de protótipos, né, pesquisas de criação. Então, por exemplo, eu posso criar um protótipo para uma experimentação e uma validação, protótipo de um objeto. Né? Desenhar um objeto em 3D, né? E depois fazer uma aplicação numa metodologia ágil, né? Com uma rápida validação para saber os efeitos, né? E o funcionamento e validar esse objeto. Então, isso são vários tipos de projetos que nós vamos encontrar no nosso caminho. Né? Então, nós falamos, né, que nós podemos ter uma gestão de projeto e uma gestão por projetos. Numa instituição e numa corporação, nós temos muitos projetos funcionando paralelamente. Por exemplo, na universidade, nós não temos uma gestão de projeto. Cada docente tem a gestão do seu projeto e, algumas vezes, ele está inserido num corpo de trabalho que é uma gestão por projeto, que é quando nós temos um departamento, um conjunto de projetos, né, e uma organização administrativa gerenciada, baseada em projetos. Então, eu tenho gestão de projeto individualizado e uma gestão por projetos. Né? Nas instituições, o mais comum é a gente ter as duas coisas combinadas, e muito especialmente a segunda, porque, na verdade, as organizações funcionam por muitos projetos associados. E é o que depois nós vamos falar de programas e portfólios. O que não é projeto? Tudo que é do fluxo contínuo, tudo que é da nossa rotina, né, que integra o nosso processo, né, e que envolve uma dinâmica de retroalimentação, um feedback, né, constante, não pode ser chamado de projeto. Aqui, só para vocês conhecerem um pouquinho, né, algumas das importantes instituições, né, e organizações internacionais que lidam com o que a gente chama, então, gestão de projetos, né? Como eu falei para vocês, o Brasil segue o modelo dos Estados Unidos da América, né? O modelo estadunidense do PMI, Instituto de Gerenciamento de Projetos, né? Ele usa o guia de referência deles modelo e ele também usa um sistema para certificação e capacitação do profissional gestor de projetos, né? Isso é um organismo, uma rede mundial, né, e que é aplicada no nosso contexto brasileiro. Mas não existe somente essa, existem outras redes, né, de gestão de projetos, algumas na Europa, né, outras em países asiáticos, né, em funcionamento. Então, existem outras formas de conceber o arcabouço teórico e metodológico da gestão de projetos. Um pouquinho da história, rapidamente, né? Nós não vamos nos aprofundar porque nós não vamos formar aqui gestores de projeto. Vocês já viram que a gestão de projetos é uma área de conhecimento, ela é uma disciplina numa especialização e que exige uma certificação, que é como nós costumamos chamar, né, essa capacitação, essa qualificação num nível posterior à graduação. Né? Então, aqui nós temos alguns marcos evolutivos. Nós vimos, então, que a gestão de projetos, ela surge mais especialmente, não que ela nunca tenha existido, ela sempre existiu, se a gente olha a história das guerras, né? Se a gente olha, por exemplo, algumas formas de gestão e administração do Estado, né? De formação de políticas, nós temos ali um raciocínio de gestão de projetos. Mas como área de conhecimento e área especializada e construção de ferramentas, né, e conceitos, né, nós vamos encontrar, né, o primeiro passo no rumo do chamado método do caminho crítico
após, né, a Segunda Grande Guerra Mundial, após 1945. Né? É a partir daí, então, que começa o desenvolvimento dessa ideia de gestão de projetos. Nos anos 60, 70 e 80, nós vimos um processo de crescimento das organizações internacionais, né, da formação de metodologias, mas também de tecnologias, ferramentas para a gestão de projetos. Né? E é mais especialmente pós-década de 90 que nós vamos então observar uma proliferação e uma internacionalização da gestão de projetos, especialmente no modelo estadunidense do PMI, né? Criando esses modelos de certificação internacionalizada, né? Dos quais o Brasil acabou se agregando. Né? Publicações, revistas especializadas, enfim. Né? Isso então permite dizer que essa hoje é uma área de trabalho, uma área de atuação, uma área de conhecimento que exige uma formação para a atuação dentro dela. Né? Somente nos anos 2000 é que nós então vimos inaugurar no campo universitário acadêmico a primeira disciplina de gestão de projetos em curso de graduação e pós-graduação, que foi justamente na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, ou seja, no campo das engenharias. E aqui, então, nós não vamos trabalhar muito isso, mas um quadro que eu quero que vocês prestem atenção e deem uma olhada, né, porque vai ser parte dos nossos exercícios e eu vou deixar isso muito mais para a nossa conversa posterior, a diferenciação entre os termos projeto, programa e portfólio. Por que é tão importante para nós isso? Né? Porque nós temos um outro uso, o campo cultural, né, adotou o termo portfólio por uma apresentação de carreira. Né? Então, um portfólio geralmente é uma espécie de forma, um formato, né, visual, gráfico e também descritivo, narrativo, que acompanha a trajetória de uma companhia, de um grupo, de um indivíduo, né, como um álbum, né, né, de uma trajetória, né, que é muito comum. E algumas vezes também nós podemos falar de um portfólio de projetos, quando, por exemplo, um escritório de arquitetura, né, vai fazer uma apresentação dos perfis, né, de trabalho que eles vêm desenvolvendo. Né? Então, por exemplo, isso é muito comum. Uma companhia de teatro com 20, 30 anos, ela pode apresentar um portfólio, que é quando ela reúne o maior número de conjuntos de projetos individuais e os programas que ela possui em andamento, e a gente então tem uma visão global do que é o perfil dessa companhia. Né? Então, um grupo, né, de encenação, uma companhia de dança, uma companhia de teatro, por exemplo, eles podem nos apresentar, né, uma espécie de portfólio da sua organização. Né? Então, o portfólio ele é um vasto agregado que combina a presença de projetos e programas.